Então, vamos ter uma apresentação aqui, tá? Mais para a gente revisar alguns conceitos de estrutura de dados. A minha câmera não está aparecendo porque o Teams entra em confronto com o OBS aqui, mas depois na gravação aparece os dois, então não tem problema. Então, a ideia é fazer uma revisão, tá? Dos principais pontos de estrutura de dados, ali em meia hora, para a gente resolver alguns exercícios juntos, ok? Então, vai ficar um pouco corrido porque o assunto é extenso, tá? Mas depois vocês guardem suas perguntas aí e a gente tira essas dúvidas aí no final, tá? Então, o ponto mais básico que a gente tem ali de estrutura de dados é o quê? Análise de complexidade, tá? Que busca responder aquela pergunta: posso fazer um algoritmo mais eficiente? Tá? Sim, eu posso, tá? Mas eu preciso saber o quão eficiente o meu algoritmo é no momento, ok? Então eu tenho diferentes algoritmos, tá? É o caso da ordenação, mas não com a mesma eficiência. Tá? Tem várias maneiras de você analisar a complexidade de um algoritmo. A gente sempre trabalha assim no dia a dia com notação grande O. Tá? Então, que é o que? Nosso pior caso. É o que acontece com mais frequência. É aquilo que a gente tem ali no dia a dia. Então, a notação, por exemplo, grande O de n ao quadrado, a gente vai dizer que o custo do nosso algoritmo ele é tão ruim quanto n ao quadrado. Então, eu tenho um algoritmo quadrático. Tão ruim quanto isso. Ele pode ser melhor? Sim, ele pode ser melhor na prática. Mas ele nunca vai ser pior que isso. Então, a gente está trabalhando ali com o pior caso realmente. Tá? E só para a gente entender por que é importante a análise de complexidade, a gente pega esse exemplo hipotético aqui. Olha, vamos comparar tempo de execução. Vamos considerar 1 milhão de operações por segundo no nosso computador hipotético aí. Tá? Claro, o computador hoje é muito mais rápido que isso. Mas se você tiver uma complexidade de O de n, tá? Uma entrada de n igual a 100, o que é essa entrada de n igual a 100? Um vetor de 100 elementos, por exemplo. Uma árvore com 100 elementos. Okay? Um conjunto de dados de tamanho 100. Aí você tem ali de 6 vezes 10 a menos 5 segundos. Tá? Se você pegar esse menos 6, mesmo 100 elementos aqui, e jogar para alguma coisa para um 3 elevado a n, você está trabalhando em séculos. Tá? Então, você vai, mas isso daí não existe. Existe. Você pegar um algoritmo tipo o Fibonacci e implementar ele com recursão, você chega nesse nível de complexidade aqui fácil. Uma coisa que roda em milissegundos com um tamanho de entrada 45 ali, se você não implementar com recursão, ele demora 2 horas para rodar com recursão. Tá? E aqui tem uma comparação, então, tá, das ordens de grandeza. Né? Constante, quando você não tem laços. Log de n, quando você faz dividir para conquistar. Linear, então, eu vou achar o maior valor de um array. N log n, que são algoritmos de ordenação, em geral, dividir para conquistar, mas eu processo todo mundo. Processamento de matrizes, são n ao quadrado. Processamento de conjuntos de 3 números sempre juntos. Então, por exemplo, linha, coluna e profundidade. Okay? E fatorial, exponencial, fatorial, invertido. Okay? Então, só para a gente ter uma ideia aí. Tá? Por que isso é importante? Porque isso aí é o que permite comparar vários algoritmos. Tá? Por exemplo, busca. Tá? O que é a busca? O ato de procurar um elemento num conjunto de dados. Tá? E a gente sempre vai baseado no quê? Numa chave. O que é essa chave? Olha, pode ser esse valor inteiro que eu tenho aqui dentro do meu vetor. Poderia ser o campo nome de uma estrutura armazenada dentro de um vetor de estruturas. Tá? Então, a chave é o que eu estou usando para fazer as comparações durante a busca. Tá? E que tipos de busca eu posso fazer? Bom, linear, tá? Ou sequencial linear, sequencial ordenada e a busca binária. Isso pensando num vetor. Tá? Um vetor trabalhando sem repetições de números. Tá? Se eu estiver considerando repetições, eu tenho que fazer uma busca um pouco mais sofisticada. Então, o que eu tenho numa busca sequencial? É o tipo de busca mais simples que a gente tem. Procura um elemento num vetor. Você vai sair andando nesse vetor e procurando. Olha, eu quero saber o 34. Está na primeira posição? Não. Está na segunda? Não. Está na terceira? Não. Está na quarta? Não. Está na quinta? Não. Vou procurando. Se for a sequencial ordenada, eu tenho um vetor ordenado. Tá? Cheguei aqui no 54. Opa! 54 já é maior que 34. Ou seja, todos os números que estão vindo aqui para frente também são maiores do que 34. Então, eu posso parar a busca antes porque o elemento não existe. Tá? Se ele existisse, eu já tinha encontrado ele. Okay?
Mas, o que eu tenho aqui? Esse tipo de busca, ele é O de N. Eu tenho que, no pior caso, percorrer todo mundo. Tá? Então, para ter certeza, às vezes, que esse elemento não existe, eu vou ter que percorrer todo mundo. Busca mais eficiente, busca binária. Tá? Tira proveito da ordenação. Então, eu ordenei os números, aplica busca binária, não busca sequencial ordenada. Então, qual que é a ideia? Dividir para conquistar. Tá? Calcula o meio do array. Tá? Pronto, posição 4. É o valor que eu estou procurando? 4? Não, não é. Bom, 4 é maior ou menor do que 14? Ele é menor. Bom, se ele é menor e o meu array está ordenado, toda essa parte aqui não precisa ser olhada mais. Eu vou olhar somente esse pedaço do array aqui. Tá? Repete o processo. Calculo o meio dele. Tá? Menos 5, deu aqui, né? É o valor que eu estou procurando? Não. Tá? Então, é maior ou menor? É maior, então descarta essa parte aqui, tá? E procura. Então, já que eu tenho que ordenar o meu array, e ordenar é um processo caro, tá? Se você tem que procurar um único elemento dentro do seu array, não vale ordenar. Ordenação só vale a pena se você tem que fazer várias e várias buscas. Okay? Eu tive que ordenar, vou fazer busca? Então é busca binária. Tá? Se você tem um array, por exemplo, de 1000 elementos, o pior caso da busca linear são 1000 comparações. O pior caso da busca binária são 10 comparações. Tá? É muito mais eficiente. Não perfeito. Mas para fazer busca binária eu tenho que fazer ordenação. Tá? O que é ordenação? Colocar um conjunto de elementos em uma certa ordem. Tá? Então poderia ser essa ordem aqui crescente. Tá? Poderia ser uma ordem decrescente. Okay? Vai depender do meu problema. Tá? De novo, ela é baseada numa chave. Tá? Então pode ser esse valor inteiro aqui, pode ser o campo nome, tá? de uma struct aluno. Tá? E um algoritmo muito importante, a ordenação. Você usa em algoritmos de busca, de intercalação, fusão, em geometria computacional, em banco de dados. Tá? Então todos esses algoritmos precisam, em algum momento, tá? que os seus dados sejam ordenados. Tá? Tem alguns conceitos, tá? Então, a maioria dos algoritmos que a gente vê, eles são de ordenação interna. Por quê? Meus dados cabem dentro da memória RAM. Eu consigo acessar cada um dos elementos no momento que eu quiser. Mas, existem situações que eu tenho que trabalhar com ordenação externa. Eu tenho um conjunto tão grande de dados que eu não consigo colocar todo ele na minha memória RAM para acessar. Então, eu tenho que acessar aqui, diretamente do arquivo. Eu vou lá, tem um arquivo de 1 tera de dados e eu tenho que ordenar ele. Então, meu computador tem 32 GB de RAM. Então, você vai fazer isso por blocos. Então, você lê 32 GB de memória do arquivo, tá? Ordena. Pega mais 32 GB de memória, ordena. Então, é um processo que vai fazendo passo a passo. Ok? Eu tenho que o meu algoritmo pode ser estável ou não. Tá? O que significa isso? Significa que, se eu tiver valores repetidos dentro do meu array, a ordem relativa desses valores não muda. Ou seja, eu tenho 2 números 5 ali no meu array. Tá? Esse aqui veio antes desse quando está o array desordenado. Tá? Se o algoritmo que eu estou usando é estável, esse aqui vai vir antes quando eles dois quando eles estiverem no vetor ordenado. Se por acaso eles trocarem de ordem, então meu algoritmo não é estável. Tá? Então o estável ele mantém a ordem relativa. Quem veio primeiro, continua em primeiro. Quem veio por último, continua em último. Okay? Perfeito. Tá? E os algoritmos que eu tenho para ordenação? Então, tem uma infinidade de algoritmos. Alguns deles, tá? Bubble sort, tá? Que tem uma complexidade de O de n quadrado, tá? No pior caso, sempre pensando no pior caso. Como é que ele funciona? Comparação e troca de pares de valores adjacentes. Então eu pego aqui, 23 e o 4 compara. Está na ordem correta? Não, não está. Troca de lugar. E vai fazendo isso a cada par de valor. Então 67 com menos 8 com 21 e assim por diante. Então fazendo isso passo a passo. Okay? Selection sort, como é que ele funciona? Olha, eu não vou fazer mais essa comparação passo a passo não. Eu vou selecionar o melhor elemento para ocupar uma certa posição. Então eu estou aqui, primeira posição. Quem é o melhor elemento que deve para ocupar essa posição? Eu vou lá e comparo com todas as posições. Então 23, quem é o melhor? É o 4? É o 67? É o menos 8? É o 21? É o menos 8. Então troco somente esses dois lugares. Ok? O menos 8 está na posição correta agora. Então agora faz isso para a segunda posição. Quem é o melhor?
É o próprio 4? É o 67? É o 23? É o 21? Não, é o próprio 4, já está na posição correta. Vai para o próximo. Ok? Insertion sort, tá? O de n ao quadrado, no pior caso. Ok? Insere um elemento deslocando os demais. Então, eu parto de um ponto aqui, olha, o menos 8 está na posição correta dele? Não sei. Olha os números que vieram antes dele. Tá? Então, o menos 8. Tá? Ele é menor que 67? Sim. Então, o 67 anda uma posição para frente. É menor que o 23? Sim. Ele anda uma posição para frente. É menor que o menos 4? É menor que o 4? Sim. Anda uma posição para frente. Pronto. Encaixei o menos 8 ali na posição correta dele. Então, eu volto deslocando todo mundo para frente que for maior do que eu. Ok? Esses são algoritmos simples. Tá? Então, eles não têm uma boa complexidade. Tá? Eles são algoritmos caros. Quero um algoritmo mais rápido. Merge sort. N log N em todos os casos. Tá? Como é que ele funciona? Dividir para conquistar. Divide o conjunto de dados, seu conjunto de dados em conjuntos menores, tá? Até ter conjuntos de um único elemento. Volta combinando os conjuntos por meio de intercalação. Como assim? Olha, eu tenho dois conjuntos aqui, tá? Então, eu tinha um array original, ele foi dividido em dois conjuntos. Agora, volta intercalando eles. De que forma? Compara o primeiro com o primeiro. Quem é o menor? É o menos 8, não copia ele. Copia o 4 com 21. Quem é o menor? É o 4. Copia o 23 com 21. Quem é o menor? É o 21. Então, eu vou intercalando esses dois, tá? E passando essa informação adiante, até que eu tenha um único algoritmo, um único vetor. Ele é estável, então não altera a ordem dos dados. Desvantagem dele, gasta mais memória. Porque para fazer esse processo de intercalação, ó, eu tenho que ter dois vetores, ou seja, eu preciso criar uma cópia temporária dos dados, senão não consigo fazer a intercalação. Perfeito? Tá, quero um algoritmo rápido que não precise gastar mais memória. Tá? Quicksort. Tá? Então a complexidade dele, n log n, tá? Caso médio dele. O pior caso, que é raro de acontecer, mas pode acontecer, n ao quadrado. Tá? Como é que ele funciona? De novo, dividir para conquistar, mas ele faz isso usando o cálculo de pivô. Tá? Então, eu venho aqui no meu vetor, faço um processamento nele para calcular o pivô. O que isso significa? Eu vou rearranjar alguns números, tá? Modificar eles de lugar, porque eu quero que, uma vez escolhido o pivô, todo mundo que tiver antes do pivô tem que ser menor do que ele. Todo mundo que tiver depois do pivô é maior que ele. Ou seja, o pivô já está na posição correta. Agora eu aplico o quicksort novamente para cada uma dessas partições aqui. Tá? Quando é que ele cai no n ao quadrado? Quando eu faço partições vazias. Então imagina que o meu pivô fosse aqui, a posição 0. Então ele ia dividir em uma partição aqui do 1 ao 6 e uma partição vazia. Se esse processo acontece com frequência, tá? Então partições de n-1 e 0 elementos, tá? Ele cai nessa complexidade de n ao quadrado aqui. Tudo bem? Muito bom. Tá? Bom, a gente vai implementar nossas estruturas de dados. Convém você fazer o quê? Um tipo abstrato de dados. Tá? O que é isso? Bom, tipo de dado, a gente pega lá int, float, char, ele define o nosso domínio de valores e as operações que aquela variável pode assumir. Então, olha, para uma variável inteira eu posso fazer resto da divisão. Eu não posso fazer isso para float. Tá? O que é uma estrutura de dados? Eu tenho um conjunto de tipos de dados agora organizados, tá, em uma estrutura lógica. Tá? Então, eu vou lá, tipo, nome, CPF, data de nascimento. Isso tem uma lógica por trás, é um cadastro de uma pessoa. O tipo abstrato de dados, eu tenho esse meu conjunto de dados estruturados e eu também estou definindo as operações que podem ser executadas em cima desse conjunto de dados. Ok? Então, é isso daqui que eu estou fazendo. Estou definindo o conjunto de dados, tá? Estou criando as operações que podem manipular esses dados, porque o programa do usuário ele nunca vai acessar os dados diretamente. Ele acessa o quê? Apenas as operações. Um exemplo de tipo abstrato de dados. O tipo file da linguagem C. Eu quero trabalhar com arquivos, você vai lá e cria file *p.
você vai ler, abrir, fazer qualquer coisa no arquivo, você tem que usar as funções definidas para isso. Você não consegue ir lá e ficar manipulando os bits do arquivo diretamente. Tá? Então, isso tem várias vantagens, né? Encapsulamento, ok? Então, você só trabalha com as operações definidas, reutilização, então, uma vez definido o tipo, é só você usar no seu programa. Tá? Segurança, porque agora eu controlo como os dados são manipulados. Tá? Ok? Isso a gente faz para todos os outros tipos, tá? Grafos, tabelas hashes e demais. Tá? Bom, começar então o quê? Dentro da estrutura de dados a gente tem estruturas lineares e não lineares. Então, estruturas lineares são listas. Tá? Então, uma estrutura de dados linear com uma relação finita de elementos. Então, a gente tem um conjunto finito de elementos ali. Tá? Eu tenho a lista convencional, eu posso inserir e remover elementos de qualquer lugar. Tá? Eu tenho a fila, mas fila não é lista. Você pode implementar uma fila usando uma lista. É só você fazer o quê? Definir as regras, tá, de como que a fila funciona. Então, a fila é um FIFO. First in, first out. Ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair. Ou seja, insiro no final da fila e removo sempre do início da fila. Tá? É uma lista, tá, onde eu defini regras. Toda inserção de um novo elemento tem que ser no final, toda remoção tem que ser do início dessa minha lista. Tá? A pilha também, ela é entendida como uma lista, só que é o que? O LIFO. Last in, first out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, eu vou sempre inserir, acessar e remover do final dessa lista. Então, todas as operações eu faço no final da lista ou no topo da pilha. Ok? Então, eu posso implementar uma fila, uma pilha usando uma lista. É possível. Só define o quê? As regras de entrada e saída na estrutura. Ok? Então, pensando só na lista, você tem o quê? Listas que podem ser sequenciais. Tá? Então, eu vou lá e defino um vetor, tá, de tamanho previamente definido. Tá? Uso ali um contador para dizer quantos elementos tem. Aí isso me aponta sempre para a última posição, para a posição vaga da minha lista. Posso fazer uma lista dinâmica com acesso encadeado, tá? Que aí eu não preciso prever o tamanho dela logo na definição dela. Então eu vou criando um novo elemento na forma de um ponteiro, alocando dinamicamente e encadeando ele, ou seja, um ponteiro do final de um elemento aponta para o próximo elemento. Tá? E a partir desse encadeamento eu posso fazer várias versões. Então posso fazer uma lista duplamente encadeada. Posso fazer uma lista circular. Então, o último aponta, em vez de null, aponta para o primeiro. Então, eu poderia fazer uma duplamente encadeada e circular. Ou seja, eu teria o último apontando para o primeiro e o primeiro apontando para o último. Tá? Então, são várias possibilidades aí. O acesso sequencial, então todos têm vantagens e desvantagens. Você está trabalhando com acesso sequencial, você está manipulando elementos. Então, eu quero fazer a inserção do elemento 12 de forma ordenada. Você tem que deslocar todo mundo para frente. Então, você tem que pegar e manipular os elementos. Você desloca esses elementos uma posição para frente para poder fazer a inserção desse novo valor. No acesso encadeado, você manipula ponteiros. Olha, eu quero remover esse elemento nó aqui. Então, eu verifico quem é o anterior dele e faço apontar para o próximo do nó. Eu não tenho que mexer nos dados, eu simplesmente vou lá e movimento faço um ponteiro apontar para outro lugar. Complexidade das operações, depende. Eu posso ter operações que têm custo O de 1, por exemplo, inserir no final de uma lista estática, ou inserir no início de uma lista de acesso encadeado. Eu posso ter operações de O de N. Então, por exemplo, inserir no início de uma lista sequencial, ou inserir no final de uma lista dinâmica. Tá? Nos dois casos, eu tenho que percorrer toda a lista para fazer a inserção. Tá? Então, dependendo do meu algoritmo, se eu tiver que percorrer mais ou menos elementos, muda a complexidade dele, O de 1 ou O de N. Ok? Então, aqui só para a gente exemplificar. Então, olha. Isso aqui já é a fila. Então, fila, insere final, remove no início. O custo das operações é sempre O de 1. Tá? Então, você tem um acesso mais eficiente. Por quê? Eu trabalho com dois indicadores, indicador de início e final da fila. Tá? Então, aqui o meu início, aqui o meu final da fila. Então, sempre que eu vou inserir um elemento, eu vou lá e insiro no final. Aqui o 89. E aumenta aqui, ó. Tem 4 elementos na fila agora, né?
Estou apontando aqui para a próxima posição vaga. Tem que trabalhar com uma circularidade, né? Se eu chegar no final, eu volto para o começo. Vou remover alguém. Bom, eu olho para o outro indicador aqui, ó. 1, eu removo ele e avanço para o próximo elemento. Tá? Mudei o início da fila aí. Tá? Então, todas as operações são O de 1. Tá? Então, eu insiro de um lado, removo do outro. Pilha, tá? Insiro e removo sempre do topo. Então, pensa que você tem aqui, tá? De novo, ali a sua lista de elementos e você tem um indicador de quantidade. Mas eu estou sempre trabalhando o quê? No final. Tá? É o meu topo da pilha. Estou sempre fazendo inserção e remoção do final. Então, é simplesmente... Tá? Inseri um novo elemento aqui, o 52. Então, beleza. Coloco 52 e incrementa a minha quantidade de elementos. Quero remover um elemento. Vamos lá. Só diminuir a quantidade. Ele foi removido. Okay? Então, operações O de 1. Isso tanto para pilha estática, essa aqui é uma pilha estática, quanto uma pilha dinâmica encadeada. A mesma coisa vale para fila. As operações são O de 1 tá? Nos dois tipos de implementação. Bom, tabela hash. Tá? Por que tabela hash? Por que usar tabela hash? Porque busca é lenta. Mas se eu ordenar os meus dados, a busca fica ali, ó, log de n, fica rapidinho. Tudo bem, log de n já é um custo mais aceitável, mas você tem que gastar n log n para ordenar esses dados. Okay? Então, isso aqui continua sendo muito caro. Então, o custo de comparação de chaves, tanto na ordenação quanto na busca, é alto. Qual que é a ideia central da tabela hash? Eu vou fazer o quê? Espalhamento dos dados. Então, vou usar uma função para isso. O custo da busca tende a O de 1 no melhor caso. Tá? No caso de médio, você só vai ter um custo de O de n quando você degenerar a sua tabela hash. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer uma tabela de associação entre valores e chaves. Tá? Então, a minha chave, tá, o mesmo conceito da busca e da ordenação, é uma parte da informação que compõe ali o meu elemento. O nome do aluno, a matrícula do aluno. Tá? O que é o valor? Bom, eu joguei a chave para a minha função, ela me devolve um valor que é a posição, tá, dentro da tabela. Okay? Então, é isso daqui que eu estou fazendo. Eu tenho um conjunto de chaves, eu jogo eles para a minha função de hash, é uma função determinística, ou seja, se eu jogar o valor A aqui, dentro dessa função aqui, 1 milhão de vezes, ele vai dar sempre a mesma posição. Assim na tabela hash não funciona. Então, a função de hash me dá o quê? Dado uma chave, calculo uma posição, que é onde o meu elemento provavelmente está inserido na tabela. Tá? Pode ser que não esteja lá por questões de colisão. Okay? Mas a princípio é isso. Tá? É a posição mais provável daquele elemento estar se ele estiver na tabela. Okay? Pode chegar que eu calculei o elemento A e deu essa posição aqui. Opa, mas essa posição está vazia. Bom, então o elemento A não existe na tabela. Simples assim. Ok? Então, o que eu preciso para a minha tabela hash funcionar? Preciso de um vetor, tá? E uma função de hash. Tá? Aqui tem que ser simples e barata de se calcular. Não posso ficar gastando tempo calculando a posição. Tá? Tenho que tentar garantir o máximo possível que chaves diferentes produzam posições diferentes, ou seja, estou minimizando o número de colisões. Tá? Colisão o que é? Quando eu tenho várias chaves tentando ocupar a mesma posição. Tá? E eu tenho que tentar gerar uma distribuição equilibrada, ou seja, o máximo espalhamento. É que eu tenho aqui, olha, meus elementos estão bem espalhados dentro da tabela. Então, isso aqui é um máximo espalhamento. Eles não estão, mas os elementos estão todos concentrados aqui, ou então eles estão todos concentrados aqui. Eles não ficam concentrados em uma região da tabela, eles ficam realmente espalhados. Ok? Tá, mas eu tenho que tratar colisões, porque por melhor que seja a minha tabela, por melhor que seja a minha função de hashing, colisões são inevitáveis. Tá? Mas a colisão então é muito ruim. Não, elas são inevitáveis, ela diminui o sistema, o desempenho do sistema, a gente tenta lidar com isso. Tá? Mas é difícil você chegar numa situação em que não vai ter colisão. Tá? A não ser que você conheça muito bem a natureza do seu problema. Eu vou fazer uma tabela hash para armazenar as palavras-chave de uma linguagem de programação. Beleza, aí você sabe facilmente se o usuário está digitando, se aquele termo que o usuário digitou é uma palavra-chave ou não. Tá? Na prática,
Para implementar uma tabela hash, você tem que então, ter a sua função de hashing e você tem que ter um esquema de tratamento de colisão. Tá? Dois esquemas comuns são o endereçamento aberto, tá? Que ele simplesmente busca uma nova posição na tabela, tá? Com algum esquema. Então, por exemplo, eu posso fazer uma sondagem linear, eu vou sempre olhando para o próximo elemento. Posso fazer uma sondagem quadrática, eu defino uma função que me estabelece saltos de posições. Então eu vou espaçando as posições que eu tenho que verificar no caso de ocorrer múltiplas colisões. Por exemplo, eu tentei inserir na posição 0, já está ocupada. Calculo uma nova posição. Deu a posição 1, já está ocupado. Calculo uma nova posição. Bom, pode ser que a 2 já esteja ocupada também, então eu vou calcular na 4. Está ocupada. Então pula para 9. Vou me afastando dessas regiões aí que está dando colisão, para tentar fugir delas. Ok? A vantagem de você usar esse tipo de tratamento é que você faz a busca pela nova posição dentro do próprio vetor. Tá? Então você tem um melhor gerenciamento de memória, tá? Do que no encadeamento separado. Tá? Então, separate chaining. O que eu faço nele? Bom, deu colisão, crio uma lista de todo mundo que deu colisão naquela posição da tabela. Então, olha, o B ele está na posição 1, perfeito. O A está na posição 3 e o G também. Então, eu vou lá, crio uma lista e coloco os dois dentro da lista. Isso gasta mais memória, porque eu tenho que ficar alocando ponteiros. Então, eu tenho os ponteiros para gerenciar isso aqui. Eu tenho o campo quantidades, se for uma lista estática. Eu tenho que implementar um outro sistema de busca para buscar dentro dessa lista aqui agora. Olha, deu a posição da tabela hash, a posição 3. O A está lá dentro? Não sei, tem que olhar dentro dessa lista agora também. Tem um custo um pouco maior ali. Ok? Então, uma outra forma de você tratar a colisão. Aplicações para tabela hash. Tá? Tem muitas. Então, busca de elementos em base de dados. Verificação de integridade de dados. Quando você manda uma mensagem pela internet, por exemplo. No caso, aí eu estou usando a função de hashing só. Então, pega essa mensagem que você está transmitindo, joga na função de hash, ela te dá um código numérico. Manda junto com a mensagem. Quem recebeu a mensagem, passa ela pela mesma função de hash. Deu o mesmo código que você recebeu? Então você recebeu corretamente os dados. Tá? Armazenamento de senha de segurança, com segurança. Então, em vez de guardar a senha, então, o usuário cadastrou lá uma nova senha. Você pega essa senha, joga numa função de hashing e guarda o resultado no seu banco de dados. Tá? Sempre que o usuário for fazer login, você pega aquela senha que ele digitou, calcula a função de hash e verifica, é o mesmo resultado? Se não deu o mesmo resultado, ele entrou com uma senha diferente. Tá? Então, são alguns exemplos aí. Perfeito? Outra estrutura que a gente tem, agora já não linear, é o grafo. Tá? Então, eu estou fazendo o quê? Uma representação de um conjunto de objetos e suas relações. Tá? Por exemplo, atividades dentro de um projeto, relações de parentesco, disciplinas dentro de um curso de graduação. Olha, essa disciplina aqui tem dependência dessa outra. Então, você vai lá e cria uma conexão entre elas, tá? Uma aresta entre elas. Tá? Então, o grafo ele é um modelo matemático para você resolver alguns problemas de forma computacional. Tá? Sempre definido em conjunto de vértices, tá? Que são os meus objetos, estão aqui, e as arestas, que é como esses objetos estão conectados. Então, o 1 está conectado com o 2, o 1 está com o 4, o 2 com o 3, tá? O 2 com o 4. Tá? E aí eu tenho várias propriedades em cima disso, como o número de conexões. Então, o 1 tem 2 conexões, é o grau 2 dele. O vértice 2 ele tem 3 conexões, então o grau 3. Tá? O grau é o meu número de conexões. Tá? Então, isso aqui é uma outra forma de você representar problemas, tá? Que fica mais fácil você resolver. Então, por exemplo, caminho no mapa. Okay? Tem várias formas de você representar o grafo no computador, depende da sua necessidade. Tá? Então, uma delas é a matriz de adjacência. Então, eu tenho aqui 4 vértices, você tem uma matriz 4x4. E aí você marca zeros e uns ali se está conectado ou não. Tá? Tem o dígrafo. Então, o grafo ele estabelece apenas que estão conectados. O dígrafo ele estabelece uma direção da conexão. Tá? Então, pensa que se isso aqui fosse um mapa, aqui você tem uma via de mão dupla, aqui você tem uma via de mão única. Tá? Eu posso ir do 1 para o 2, mas não o contrário. Perfeito? Então, essa é uma forma de você representar. Uma matriz de adjacência, onde eu vou marcando ali se existe ou não
aquela conexão. No caso aqui eu estou colocando zeros e uns, mas eu poderia pôr um valor numérico qualquer aqui. E aí estou dizendo que é um peso para aquela conexão. Então, olha, o 1 com o 2 ele está conectado com peso 4. Eu vou aqui 1 e 2 peso 4. O que é esse peso? Pode ser a distância em quilômetros entre essas duas cidades. Tá? Pode ser qualquer informação que você acha relevante para o seu problema. Ah, estou fazendo um grafo de pesquisadores da universidade. Então, isso aqui pode ser o número de trabalhos, de artigos publicados entre os dois. Tá? Vai depender do seu problema. A outra forma de você representar isso é com listas de adjacência. Então, eu faço o quê? Uma lista onde cada posição aponta para uma outra lista dos seus vizinhos. Então, o 1, tá? O vértice 1 ele tem uma lista, dentro dessa lista está quem? O 2, eu estou conectado somente ao 2. Dentro da lista do 2, eu tenho o quê? O 1, o 3 e o 4. Ou seja, estou conectado ao 1, ao 3 e ao 4. E assim por diante. Tá? O mesmo vale para o dígrafo. Quando que eu vou usar um ou outro? Depende do seu problema, depende da sua disponibilidade de memória. Se você tem um grande número de vértices e poucas arestas, faz mais sentido isso aqui. Tá? Então, imagine que você vai fazer um grafo para o número de usuários de Facebook. Tem 1 bilhão de usuários. Você não vai criar uma matriz de 1 bilhão por 1 bilhão, sendo que cada usuário tem no máximo ali 5, 10 mil amigos. Você cria uma lista de adjacência de tamanho 10 mil no máximo para cada um. Você economiza a memória. Ok? Tem várias tarefas que eu posso fazer no grafo. Uma das mais importantes é a busca, tá? Que é o quê? Uma forma de você explorar esse grafo. Tá? Então, eu tenho alguns tipos de busca, tá? Busca em largura, busca em profundidade, busca pelo menor caminho, tá? Esse é o mais óbvio, porque é como a gente procura ali no Waze, por exemplo. Eu quero saber um caminho entre dois pontos no mapa. Então, a menor sequência de arestas que lista 2 vértices. Então, o algoritmo mais famoso para isso é o de Dijkstra. Busca em largura, busca em profundidade, como é que elas funcionam? Tá? Elas só definem como que eu vou visitar meus vizinhos, os vértices vizinhos. Então, a busca em largura, para cada vértice que eu estou visitando naquele momento, eu vou lá e visito todos os vizinhos deles antes de me aprofundar na busca. Na busca em profundidade, eu faço o contrário. Olha, eu estou num vértice, eu escolhi um vizinho dele, eu vou avançar nesse vizinho o máximo que eu puder, antes de retroceder. Tá? Ah, não entendi muito bem. Busca em profundidade é como a gente explora um labirinto. A gente vai por um caminho, vai para o outro. Encontrei uma parede, não dá mais para avançar. O que eu faço? Volta no caminho e tenta um outro caminho. Ah, não dá mais para avançar para cá. Volta para cá, testa um novo caminho. É o backtracking que a gente vê lá em Prolog. Tá? Isso é uma busca em profundidade. Então, testo todas as possibilidades por um caminho, depois volto e testo todas. A busca em largura não, estou testando todo mundo ao mesmo tempo. Então, dado um vértice, eu olho para todos os vizinhos dele antes de escolher um vizinho e fazer o mesmo procedimento. Perfeito? Tá? Tem uma árvore geradora, tá? Que é a menor estrutura que conecta todos os vértices de um grafo. Então, se eu tenho n vértices, eu vou ter n menos uma arestas ali. Tá? Para isso, para calcular a árvore geradora, eu tenho que ter algumas propriedades do meu grafo. Então, tem que ser um grafo não direcionado. Tá? Então, é um grafo mesmo, não é um dígrafo. Ele tem que ser conexo. O que é isso? Ó, existe um caminho ligando todo mundo. Tá? Existe, por exemplo, eu consigo do 0 chegar no 4. Consigo do 0 chegar no 5. Existe um caminho possível entre cada 2 pares. Tá? Não existe subgrafos, ou seja, eu tenho 2 grafos pertencentes ao mesmo. Tá? E ponderado, eu tenho que ter pesos aqui, senão eu não consigo calcular a árvore geradora de custo mínimo. Então tem que ter um custo associado às arestas. Tem 2 algoritmos mais tradicionais para calcular isso, de Prim e de Kruskal. O de Prim ele cresce uma única árvore, então pega aqui, olha, comecei no 0, qual é a menor aresta? Aresta de menor peso? É o 1, tá? Conectado ao 0. Então vou lá e conecto com o 2 agora. Qual é a menor aresta que conecta o 0 e o 2 a um outro vértice? Ah, essa aqui de peso 2, conecta o 3, e assim por diante. No algoritmo de Kruskal, ele considera que cada um é sua própria árvore. E aí eu vou ligando as 2 árvores em uma floresta. Então eu conecto o 0 com o 2, porque o custo aqui é 1.
Depois eu posso vir aqui conectar o 4 com o 5, porque o custo dele é 3. Tá? Claro que eu conectaria isso aqui primeiro, porque tem custo menor. Mas eu não necessariamente tenho que fazer com que todo mundo esteja na mesma árvore num certo momento, apenas no final. Tá? Tem diferença do resultado? Não, vai gerar a mesma árvore no final. Então são só duas estratégias diferentes. Ok? E, para a gente ir terminando, árvores, tá? Que é um tipo especial de grafo. Tá? Então, eu tenho um grafo, tá? Não direcionado, não tem a ideia da direção, né? Tipo, olha, o A está conectado ao B e o B ao A. Pronto. Ele é conexo, então eu não tenho nós perdidos aqui. E ele é acíclico, ou seja, eu não tenho ciclos. Ou seja, do A eu posso ir para o D aqui, mas eu não tenho um outro caminho voltando para o A. Tá? Então eu não vou ter conexões, por exemplo, do B com o C, entre nós que estão no mesmo nível. Ok? Nem do F para o G, para o C. Tá? Então são alguns exemplos. E aí tem alguns conceitos. Então o primeiro vértice aqui, né, o primeiro nó da minha árvore é a raiz. Mas ele também é o nó pai do vértice C, do vértice B. Então eu tenho agora uma relação hierárquica. Esse aqui é o pai, esses são os filhos. Mas esse cara aqui também é pai e esses são seus filhos. Tá? Então tem vários. Tá? É um conceito recursivo. Se você olhar para um vértice, ele é sempre pai de alguém. Tá? Ele é sempre a raiz de uma subárvore. Então isso aqui é uma subárvore. Tá? Então vários algoritmos de árvores eles são recursivos. Você desce para o filho e aplica novamente o algoritmo considerando ele como um pai, como uma raiz. Tá? Dentro das árvores, a gente trabalha muito com árvores binárias. Então, uma árvore é uma relação hierárquica. Cada vértice pode ter quantos filhos eu quiser. Se ele tem no máximo 2, é uma árvore binária. Se eu tenho uma regra de posicionamento, é uma árvore binária de busca. Qual que é a regra de posicionamento? Para cada nó pai, então, peguei um nó pai aqui. Todo mundo que está à esquerda dele tem que ser menor que o pai. Todo mundo que está à direita tem que ser maior que o pai. Então, 50, peraí. O 10 é menor, 99 é maior. Aplica o conceito recursivamente. Pega esse cara aqui como pai. O 5 é menor, o 30 é maior. Aplica recursivamente de novo. 30, 25 é menor, 45 é maior. Então, isso aqui é uma árvore binária de busca. Melhor caso, inserção, remoção, busca, log de n. Pior caso, O de n. Tá? Que é quando eu tenho uma árvore de busca desbalanceada. A gente vai ver isso. Tá? Então, toda inserção e remoção respeita essa regra, tá? De posicionamento. Tá? Tem o percurso que eu posso fazer dentro dessas árvores. Tá? Então, dado uma árvore aqui, como é que eu visito os meus nós dessa árvore? Bom, você pode visitar de várias maneiras, depende das suas necessidades. Então, aqui são alguns tipos de percurso: pré-ordem, em ordem e o pós-ordem. O que muda? Como eu estou visitando os filhos em relação ao pai. Então, o pré-ordem, por exemplo, ele visita a raiz, depois o filho da esquerda e da direita. Então, olha, visita a raiz, quero imprimir a árvore. Então, ele visita a raiz A, depois eu vou para a esquerda. Estou aqui na esquerda, considera que ele é a raiz, imprime a raiz. B, tá? Vai para o filho da esquerda. D, tem mais alguém? Não, volta, agora desce para a direita. E assim por diante. No em ordem, eu vou para a esquerda, para a direita e depois eu faço a raiz. Então, ó, estou no A, tem gente à esquerda? Desço aqui para o B. Tem gente à esquerda? Desço aqui. Tem mais alguém à esquerda ou à direita? Não, imprime o D. Volta, tem alguém à direita? Sim, então desce. Tem alguém à esquerda? Tem, desce. Não tem mais ninguém? Imprime o F. Ok? O pós-ordem, eu faço a raiz por último. Então, imprime o filho da esquerda, filho da direita e, por último, a raiz. Então, eu vou descer D. Tá? Aí, voltei, vou descer F. G, aí volta. Já imprimiu os dois filhos? Então, agora é o E. Tá? Então, perfeito. São algumas formas de percorrer. Posso fazer outras? Posso. Eu poderia percorrer por nível. Eu imprimo o A, depois o B e o C, depois o D e o E, o F e o G. É uma busca um percurso em nível. Tá? Dá para fazer também. Não é o mais tradicional. Tá, eu falei que o pior caso da árvore ele é O de N. Tá? Por quê? Minha árvore está desbalanceada. Como é que eu trabalho então com uma árvore que é sempre log de N o custo máximo dela?
eu trabalho com uma árvore balanceada como a árvore AVL. Tá? Ela trabalha com o quê? Rebalanceamento local da árvore, ou seja, ela faz pequenos ajustes ali na árvore. Tá? Como é que ele faz esse ajuste? Ele calcula o fator de balanceamento. O que é isso? Olha, é a altura do filho da esquerda menos a altura do filho da direita. Então, pega aqui, olha. Quero calcular esse cara aqui, o fator de balanceamento dele. Então, ó, o filho da esquerda tem 1, 2, 3 níveis. Tá? O filho da direita tem 1 nível. Então, 3 menos 1, 2. Para a minha árvore ser considerada balanceada, o fator de balanceamento de qualquer nó tem que ser mais 1, 0 ou menos 1. Então, esse nó aqui está desbalanceado. Eu tenho mais níveis do lado esquerdo do que do lado direito. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Ou uma rotação simples ou uma rotação dupla nesse nó aqui, apenas nele. Tá? Ah, não é no toda a árvore? Não, é apenas em quem eu calcular e mostrar que está desbalanceado. E como é que funciona isso? Bom, rotação simples, vamos ver. Eu tenho duas simples e duas duplas. Então, rotação simples, imagina que você desbalanceou esse nó aqui. O que causou esse desbalanceamento? Olha, eu fiz alguma inserção à esquerda, 2 níveis para a esquerda. Então, eu fui para a esquerda 2 vezes. Tá? Então, eu inseri o nó C ou alguém que é filho do nó C. Como em relação ao nó A eu fiz 2 movimentos para a esquerda, por isso que ele é LL, left, left, então eu faço o quê? Olha, ela está pendendo mais para a esquerda do que para a direita, então eu giro para a direita. Por isso que essa rotação também é chamada de rotação à direita. Eu pego e giro ela para a direita, porque ela foi muito para a esquerda. Então, esquerda, esquerda, gira para a direita. Então, o que acontece? O A desce e o B sobe. E esse filho da direita do B vira o filho da esquerda do A. Isso garante o balanceamento. A outra rotação simples é a mesma ideia, só que para o outro lado. Olha, desbalanceou o A. Como? Eu fiz 2 movimentos para a direita quando eu inseri alguém em relação ao A. Então, o C ou o filho dele. Tá? Desbalanceou o A, 2 movimentos para a direita, right to right, RR. Então, se está mais para a direita, eu faço o quê? Um movimento para a esquerda. Então, gira para a esquerda. Tá? O que acontece? O A desce, o B sobe, esse filho da esquerda do B vira o filho da direita do A. Balanceado. Tá? Isso é rotação simples. Eu posso combinar as duas e fazer uma rotação dupla. Tá? O que aconteceu na rotação dupla? Tá? Então, de novo, meu A está desbalanceado. Na rotação simples, eu fiz 2 movimentos para a mesma direção. Na dupla, eu fiz movimentos para direções opostas. Então, olha, desbalanceou o A. O que aconteceu para gerar esse desbalanceamento? Olha, eu fui fazer uma inserção de um elemento. Eu fui para a esquerda, depois eu fui para a direita. Inseri o C ou o filho dele. Então, esquerda, depois direita. Tá? 2 movimentos. Então, o que eu faço? Na ordem contrária agora. O último foi para a direita, então uma rotação RR. Que aí esse cara sobe, esse cara desce, todo mundo ficou alinhado agora. Agora eu faço o quê? Uma rotação LL, que foi o primeiro movimento. Tá? Então agora eu giro assim a árvore, balanceou. Tá? Então eu olho, qual foi o movimento? Esquerda e direita? Então, LR. Tá? Aplica para a direita, no B, depois aplica para a esquerda no A. A outra rotação é a mesma coisa, tá? Só que direções ao contrário agora, né? Então, se aqui eu fui para a esquerda primeiro, aqui eu fui para a direita primeiro. Então, inseri para a direita, inseri para a esquerda. Tá? Desbalanceou o A. Então, qual foi o primeiro movimento? Tá? Foi direita. O segundo foi esquerda. Então, o primeiro é uma rotação LL, esquerda, né? Aqui no B. Então, o B desce, o C sobe. Alinhou todo mundo à direita. O que eu faço agora? Tá? Rotação RR. Aqui foi o primeiro movimento. Então, rotação para a esquerda agora. Tá? Então, agora o meu C sobe, tá? E o A desce. Perfeito. Balanceei aí a minha árvore. Isso aqui, essas rotações, elas têm custo O de 1. Elas não encarecem a minha árvore, mas e garantem que ela vai ter sempre custo log de N. Perfeito? Então, aqui só para a gente ter um exemplo. Tá? Uma árvore binária de busca sem o balanceamento, ela ficaria assim. Esse conjunto de elementos aqui inserido. Uma árvore binária, uma árvore AVL, ela ficaria assim. Balanceada. Ah, mas tem mais gente
da direita. Não tem problema. O problema dela é níveis. Só tem um nível a mais, então tá ok. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Então vamos resolver aí umas questões juntas. Eu separei duas questões aqui para a gente resolver. Então, essas foram tiradas realmente de provas do ENAD do passado. Então, a primeira aqui, olha. Eu tenho uma sequência de chaves que foram examinadas dentro de uma árvore binária. Então, uma árvore binária de busca, eu quero saber se um determinado elemento existe ou não naquela árvore. Então, eu faço realmente uma busca binária. Como é que funciona? Deixa eu voltar aqui. Olha, eu quero saber se o número 35 está nessa árvore aqui. Então, eu começo da raiz. 35 é igual a 50? Não. É maior ou menor? É menor. Então, vai para a esquerda. 35 é igual a 10? Não. É maior ou menor? Maior. Vai para a direita. É igual a 30? Não. É maior? Então, eu vou repetindo esse processo até encontrar ou até a árvore acabar. Então, eu vou passar por uma sequência de chaves para procurar esse elemento. Eu quero saber se, na busca pela chave 287, qual dessas sequências aqui é inválida. Então, quais estão corretas, quais não estão corretas. Eu tenho que verificar as chaves. É assim que eu vou descobrir. Então, essas chaves aqui ela tem que ter uma relação de maior e menor. Porque é isso daí que acontece quando eu estou verificando as chaves. Todo mundo à esquerda é menor, todo mundo à direita é maior. Então, quais são as chaves válidas? Eu vou lá e olho. Bom, dado um valor examinado, então, todos à sua frente tem que ser menor ou maior do que ele. Depende da direção que eu fui. Então, você pega aqui, eu quero saber a chave 287. Comecei na raiz, 7. 287 é maior que 7. Então, todas as chaves depois do 7 tem que ser maior que 7. Todas são maiores. Perfeito. Eu fui para a direita, encontrei o 342. Eu sou menor. Então eu vou para a esquerda. Então se eu fui para a esquerda, todo mundo daqui para frente tem que ser menor que 342. Isso é verdade. Encontrei o 199. Eu sou maior. Vou para a direita. Todo mundo a partir desse ponto aqui tem que ser maior que 199. Isso é verdade. Encontrei o 201. Eu sou maior. Vou para a direita de novo. Todo mundo tem que ser maior que 201. Encontrei o 310, eu sou menor, fui para a esquerda. Todo mundo tem que ser menor que 310. Achei o 258, eu sou maior. Todo mundo que vem depois tem que ser maior. É a própria chave. Perfeito, essa sequência está correta. A mesma coisa aqui. Não é igual a 110, sou maior. Todo mundo tem que ser maior que 110. Está correto. Encontrei o 132, sou maior. Todo mundo tem que ser maior que 132 agora. Fui para a direita. Encontrei o 133, sou maior, vou para a direita de novo. Todo mundo tem que ser maior também. Encontrei o 156, eu sou maior, vou para a direita de novo. Todo mundo tem que ser maior que 156. Encontrei o 289, eu sou menor que ele agora, eu vou para a esquerda. Todo mundo tem que ser menor que 289. Encontrei o 288, eu sou menor, vou para a esquerda de novo. Encontrei. Terceira opção, 252. Bom, 252 eu sou maior, vou para a direita. Todo mundo tem que ser maior que 252. Tá ok. Encontrei o 266. Eu sou maior. Vou para a direita de novo. Todo mundo tem que ser maior. Encontrei o 271. Eu sou maior. Todo mundo, então vou para a direita, todo mundo tem que ser maior também. Então 271, ok. Encontrei o 294. Eu sou menor. Eu vou para a esquerda. Todo mundo tem que ser menor que 294 agora. Opa! Esse cara não é menor que 294. Então, esse caminho aqui não é possível numa árvore binária de busca. A mesma coisa aqui. Encontrei o 249. Bom, eu sou maior. Então, todo mundo que vier depois do 249 tem que ser... Todo mundo que vier depois do 249 tem que ser maior que ele. Fui para a direita. Maior. Opa, esse cara é menor. Esse cara não está na posição correta. Então, essa solução também está errada. Então, qual que é a solução correta? 1 e 2. Está aqui. Então, é simplesmente uma tarefa de verificar as chaves. Se elas são menores ou maiores ali dentro. Perfeito? A outra é a ideia da AVL. Então, eu vou fazer
uma inserção. Tá? Como é que fica essa árvore após a inserção do valor 3? Tá? Eu não coloquei as alternativas aqui, porque a gente vai resolver e depois eu mostro só a alternativa correta. Mas qual que é a ideia da inserção da árvore? Toda inserção, não importa se é uma árvore balanceada ou não, é sempre feita como um nó folha. Ou seja, eu vou lá e coloco, tá, como filho de alguém lá no final da árvore, respeitando a regra de posicionamento. Então, olha, 3, ele é maior, menor ou igual a 13? Ele é menor. Vou para a esquerda. Ele é maior ou menor que 10? Ele é menor. Vou para a esquerda. Ele é maior ou menor que 5? Ele é menor. Vou para a esquerda. Ele é maior ou menor que 4? Ele é menor. Não tem mais ninguém. Então, o 3 tem que ser filho à esquerda do nó 4. Perfeito. Está aqui. Coloquei ele. Como é uma árvore AVL, eu tenho que voltar calculando a diferença de níveis. Tá? Então, aqui tem um filho, não tem um filho. Tá? Então, aqui eu tenho mais um. Esquerda menos direita, sempre. Aqui eu tenho 2 níveis e um nível. Tá? Então, mais um. Aqui eu tenho 1, 2, 3 níveis. E aqui eu tenho um único nível. Então aqui dá mais 2. 2 níveis à esquerda, um nível à direita. Então olha, o nó 10 está desbalanceado. Ah, mas você não verificou o 13 ainda. Você volta pelo caminho que você fez na ida. Então você volta do 3 para o 4, para o 5, para o 10, vai calculando o fator de balanceamento. É ele que desbalanceou. Bom, ele está desbalanceado. Como é que foi o meu movimento em relação a ele? Bom, para inserir o 3 em relação ao 10, eu fui uma vez para a esquerda, 2 vezes para a esquerda. Isso aqui, 2 movimentos para a esquerda, rotação LL, left-left. Então, left-left eu faço o quê? Um movimento para a direita. Ou seja, se o 10 está aqui, ele vai descer, o 5 sobe, e esse cara aqui passa a ser filho do 10. Pronto. Essa seria a resposta correta. Então, 5 subiu e ocupou o lugar do 10. O 10 se tornou filho à direita dele. E o filho à direita do 5, que era o 8, passou a ser o quê? O filho à esquerda do 10. Perfeito. Tá? Dúvidas nesses exercícios, pessoal? Então, olha só esses 2 exercícios que a gente já vai fazer, deixar um para vocês tentarem fazer agora. Fazendo assim parece que é tão fácil lembrar assim. Não, mas eu concordo que não é fácil, não. Tem seu grau de dificuldade, sim. Falar que é fácil, estou mentindo.